Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o nerd de serviço e hoje vamos falar de Caretos, este jogo de tabuleiro publicado em Portugal pela Mebo. É um jogo original da editora. É um jogo de 2 a 4 jogadores para maiores de 8 anos com uma duração mais ou menos de 45 minutos. O criador do jogo é Paulo Pereira e conta com as ilustrações de Matthew Piana. Espero não me ter enganado no nome do ilustrador, mas o ilustrador até é bastante conhecido lá fora e já teve algumas publicações, já fez alguns trabalhos que foram publicados no mercado português e há alguns 10 anos atrás essas publicações até tinham algum sucesso no público juvenil. E Caretos, para o público fora de Portugal que não sabe o que é uma tradição do norte de Portugal, ali da zona do Gerês, onde as pessoas se mascaram da forma que vocês estão a ver para assustar e fazer traquinices. E a ideia é mesmo essa, é agarrar nessa tradição, nas mitologias de monstros e criaturas ali do norte do nosso país, transformá-la num jogo de tabuleiro competitivo. Mas antes de dar as minhas impressões, vamos fazer um pequeno tutorial de como se joga Caretos e já voltamos com as impressões finais. Portanto, pessoal, temos aqui um setup para 2 jogadores. Este é o tabuleiro para 2 jogadores. Do outro lado está o tabuleiro para 3 ou mais jogadores. Qual é que é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é capturarmos aldeões para ganhar pontos no fim do jogo. Depois existem cartas de objetivos, objetivos comuns ou objetivos públicos, que nós podemos adquirir aquelas cartas para ganhar os pontos que ali estão atribuídos, caso se cumpra o objetivo. E depois temos as cartas de objetivo secreto, que são atribuídas 2 no início do jogo. Eu escolhi uma, descartei a outra e esta é secreta, só no fim do jogo é que se revela. E ali é o caldeirão mágico, onde nós podemos prender as criaturas do nosso oponente para ficarem bloqueadas e não poderem ser jogadas. Mas o nosso oponente também pode fazer o mesmo que as nossas. Como podem reparar, eu tenho 2 criaturas, eu controlo 2 criaturas e é atribuído 3 cartas de noite a cada jogador, ali daquele baralho. O meu oponente tem exatamente a mesma coisa deste lado. Só que as criaturas dele são diferentes das minhas, com diferentes habilidades. Em cada espaço com este símbolo, coloca-se 5 aldeões aleatórios, não interessa a cor, e coloca-se uma token de fogueira. Sempre que houver um grupo de 2 ou mais aldeões, por exemplo, assim, nós temos que pôr uma token destas, ok? Depois é a vez de colocar os caretos em jogo. Este símbolo aqui é o local onde se coloca a peça de caretos, deste lado também. Depois eu vou escolher um símbolo. Para 2 jogadores existe coração ou estrela. Eu escolho estrela, portanto vou colocar as minhas personagens na casa de estrela. Como podem ver aqui, coloquei aqui a bruxa e coloquei aqui a alma penada. O meu oponente ficou com o coração, portanto coloca a personagem dele, que é o Trevor, aqui, e a pastora de lobos coloca aqui. Os objetivos já ali estão 3. Sempre que for comprado um objetivo dali, tira-se um do baralho e coloca-se ali. Pronto, o setup está feito. Cada personagem tem 3 ações e elas variam entre personagem. Aqui é a ação que todas têm, só muda a localização, que é, pode-se mover por entre estas localizações, no caso desta personagem, 4 vezes. Aqui, a cor amarela quer dizer que eu posso mexer a minha personagem 3 vezes e depois posso mover os caretos 2 vezes. E depois aqui, a carta de cor verde, este símbolo verde, posso usar a habilidade especial dela. As cartas dos símbolos que vocês viram ali são as 3 cartas que eu tenho na mão. Portanto, carta de tempestade, carta de eclipse da lua e carta de meteorito. Se vocês repararem nas cartas, elas têm umas runas. Porque cada vez que eu jogo uma carta, eu só posso jogar uma carta por turno e só posso mexer uma criatura por turno, ok? Eu tenho que decidir qual é que eu quero mover. Portanto, imaginem que eu jogo esta carta. No turno a seguir, se eu jogar esta carta, as runas ficam emparelhadas. Isto é um monte que se vai formando ao lado das nossas personagens. Como se emparelhou as runas, significa que eu escolho uma personagem e uso a habilidade, vamos supor que eu usava a primeira bruxa. Como emparelhou, eu posso duplicar esta carta e usá-la para também mexer a alma penada. Este monte é descartado e forma-se um monte novo. Depois, existem cartas que, por exemplo, aqui têm uma habilidade extra, que neste caso é mexer caretos, e depois é que vou então usar a habilidade da criatura correspondente com o símbolo e a cor. Existem várias regras de movimentação, tanto de personagens como de caretos, porque nós podemos controlar os caretos, mas os caretos fazem-nos mal a nós e ao nosso oponente. É uma criatura neutra que nós controlamos ou tentamos controlar para ajudar no nosso jogo.
temos aqui a folha de cábula, que eu vou resumir assim muito rápido quais é que são as movimentações, neste caso dos caretos. Um careto nunca se pode mover para uma casa com outro careto. Um careto, quando se move para uma casa com uma criatura, de preferência do meu oponente, para imediatamente, não se mexe mais, mesmo que tivesse mais movimentos extra, para, e essa criatura, esse monstro vai para o caldeirão mágico e fica lá bloqueado. Existem formas de tirar de lá a criatura, mas enquanto ela ali estiver, aquela criatura não pode ser jogada. Se um careto entrar num local com vários aldeões, eles dispersam-se, cada um pelo seu caminho, e a token de fogueira vai para dentro da caixa. Sempre que um careto entrar numa casa com um aldeão isolado, esse aldeão também é capturado pelo careto e desaparece para dentro da caixa. Já aqui as criaturas é um bocadinho diferente. Uma criatura minha ou do oponente nunca pode entrar numa casa com outra criatura ou com um careto. Sempre que uma criatura entrar num espaço com vários aldeões, não os captura, porque só os captura quando eles estão isolados. Assusta-os, eles fogem, separam-se e fica com a token de lareira para poder usar em futuros turnos ou no próprio turno. Depois, se eu me movimentar em várias casas que tenham vários aldeões sozinhos, esses aldeões são capturados e vão dar pontos no fim do jogo. Onde é que eu posso usar as tokens de fogueira? Posso comprar cartas de objetivos, que estão ali. Posso mover um movimento extra a minha criatura. Posso trocar 3 para duplicar a carta que eu acabei de jogar, como eu expliquei há pouco, é como se fosse o objetivo das runas. Ou posso usar 3 para remover a minha criatura ali da carta de caldeirão mágico e podê-la colocá-la em jogo. Quando ela entra em jogo, entra num dos espaços que tenha o símbolo que eu escolhi, que neste caso é a estrela. Se esse espaço estiver ocupado, é num destes espaços que a carta tem. Vamos supor que esta que estava no caldeirão mágico. Posso colocá-la em qualquer um destes espaços, seja na cascata, na casa, na floresta, no trigueiro, etc. Se também estiverem bloqueados, é em qualquer espaço à minha escolha. Portanto, só para revelar o meu objetivo secreto, neste caso eu vou ganhar 2 pontos por cada aldeão amarelo que eu tenha capturado, ok? Portanto, vamos assim de forma muito rápida fazer umas jogadas. Portanto, vamos supor que eu decido jogar com a bruxa e jogo a carta amarela. E eu vou ver o que é que a carta amarela me deixa fazer com a bruxa. Portanto, posso mover a bruxa 3 espaços e depois posso mover o caretos 2 espaços. Portanto, 3 espaços a bruxa. 1, 2, para imediatamente, não se pode mover mais. Capturo a token de fogueira e então, no sentido dos ponteiros do relógio, eu vou espalhar os aldeões. Portanto, o branco para aqui, o verde para aqui. Como só há 2 caminhos, eles vão ficar divididos ao meio. Para aqui e para aqui, por exemplo. E como se criaram novos grupos de aldeões, eu vou ter que colocar em jogo mais 2 tokens de fogueira. E agora a segunda parte da habilidade é mexer o caretos 2 espaços. 1, 2. Ok? O que é que acontece? Como está aqui a criatura do meu oponente, ela é capturada por caretos e vai para a carta de caldeirão e fica bloqueada até que o meu oponente a consiga tirar de lá. Vou reforçar. O meu oponente só pode tirar de lá a criatura dele, chamada Trevor. É esta aqui. Se tiver 3 tokens de fogueira e as gastar, ou então se entrar lá outra criatura, neste caso minha, a dele entra em jogo e vai para lá a minha. Só pode haver uma criatura num caldeirão. Portanto, eu passo, compro mais uma carta de noite e passo para o meu oponente. O que é que o meu oponente poderia fazer? Portanto, o meu oponente poderá, por exemplo, jogar esta aqui. E escolhe a Pastora de Lobos porque o Trevor está bloqueado ali naquela carta. Portanto, o que é que ele pode fazer? Ele pode, em primeiro lugar, jogar esta habilidade, que é mexer o caretos 2 casas. Portanto, ele vai-me fazer a mesma coisa, 1, 2, e bloquear a minha criatura. A minha criatura vai passar para o caldeirão e a criatura dele entra em jogo. Neste caso, como a casa dele está ocupada, ele vai ter que escolher uma destas localizações. Vamos supor, ele vem para aqui. Depois, usa então a habilidade do símbolo. E aqui vamos ver que a Pastora de Lobos pode-se mover 3 casas. E pode mover um monstro qualquer mais 3 casas. Inclusive os meus próprios monstros. Portanto, ela vai se mexer 3 casas. Vamos supor, sei lá. 1, 2, 3. Captura a token. Vamos novamente dividir os aldeões. Portanto, um para aqui, outro para aqui, outro para aqui.
outro para aqui, outro para aqui. Mais 2 tokens de fogueira. E agora a segunda parte da habilidade é mexer outro monstro qualquer 3 casas. Ela pode mexer o meu ou até pode mexer o dela. Isto agora só depende do meu oponente. E o meu oponente, vamos supor, por exemplo, mexe o Trevor. 1, 2, para imediatamente, captura a fogueira e eles vão se espalhar, por exemplo, 2 para aqui, 3 para aqui, por exemplo. E mais uma vez, as tokenzinhas, não nos podemos esquecer delas. Ele passava, isto é o monte dele, que ele está aqui a criar, e adquire mais uma carta. Agora sou eu novamente. E assim sucessivamente até conseguirmos espalhar os aldeões todos e os conseguirmos apanhar isolados para ganharmos pontos. Eu, por exemplo, se quisesse, podia gastar uma token para comprar um daqueles objetivos. Portanto, outro exemplo aqui de uma jogada com uma personagem que ainda não vos mostrei, que é o lobisomem. Ele tem várias habilidades. Eu jogo a carta de meteorito, portanto, a carta de meteorito permite-me que ele ande 5 vezes e mexa o caretos uma. Portanto, ele está aqui. 1, captura. 2, captura. 3, para imediatamente, assusta, captura a token de fogueira e um aldeão verde vem para aqui, o outro vem para aqui. E ele para porque só continua a andar se tiver um aldeão isolado. E como ele em rondas anteriores já tinha adquirido estas 2 cartas de objetivo, ele ganha 4 pontos porque assustou aldeões numa cascata e ganha mais 2 pontos porque assustou 2 aldeões verdes e no fim do jogo ele vai ter mais 6 pontos. Algumas habilidades especiais. Como eu vos disse há pouco, as personagens não podem entrar ou passar por casas onde estejam outros monstros e outros caretos. Existe uma exceção, que é a alma penada. Sendo ela um fantasma, ela tem a habilidade, como vocês podem ver aqui, a seta está transparente, tracejado, significa que ela pode atravessar. Portanto, a alma penada está aqui presa, mas se não tivesse, se eu tivesse que a mover, eu podia atravessar as casas onde estão os meus oponentes, sejam eles monstros ou sejam eles caretos. E como é que é o fim do jogo? É quando o último aldeão for capturado, seja por nós ou pelos caretos, ou seja comprada a última carta aqui do baralho de noite. Nós revelamos o objetivo e os objetivos secretos que tenhamos cumprido e quem tiver mais pontos ganha o jogo. Se houver um empate, quem tiver mais fogueiras que não tenha gasto ganha o jogo. Se mesmo assim houver mais empate, ganha quem tiver mais aldeões capturados. Se mesmo assim houver empate, os jogadores empatados partilham a vitória. Portanto, vou só aqui mostrar algumas cartas comuns que podem ser adquiridas ao longo do jogo, alguns objetivos comuns que nos dão pontos extra. Portanto, esta carta dá-nos 3 pontos se nós assustarmos alguém numa casa ao lado desta localização. Ou seja, ali ao fundo, se eu assustasse alguém ali, naquelas 2 aldeões amarelos, e está anexa à localização aqui mostrada, eu ganharia os 3 pontos. Caso tivesse já adquirido esta carta. Aqui é, se eu, aqui na capela, assustar alguém que esteja dentro da capela, na casa de capela, eu ganho 1 ponto. E assim sucessivamente. Aqui, por exemplo, é se eu assustar alguém, algum aldeão, numa casa que esteja próxima, anexa a um careto. E assim sucessivamente. Por exemplo, as cartas de objetivo secretas também existem várias. Portanto, aqui dá-me 2 pontos por cada aldeão amarelo que eu tenha capturado, até ao fim do jogo. Aqui é a cor branca. Aqui, por exemplo, é por cada par de 2 aldeões eu ganho 3 pontos. Portanto, se eu tiver 2 amarelos, ganho 3 pontos. Se tiver 2 amarelos, 2 brancos, ganho 6 pontos. E assim sucessivamente. E existem muitas mais. Pessoal, as criaturas têm poderes brutais também. E muito diferentes. Por exemplo, aqui a minha bruxa, posso colocar este monstro em qualquer local que não tenha um monstro ou um careto. Ou seja, se eu jogar a carta de Eclipse, eu posso teleportar para qualquer lado, desde que não haja lá um monstro ou um careto. Aqui a pastora de lobos do meu oponente também tem uma habilidade muito boa, que neste caso aqui é a carta de tempestade. Assusta um grupo de aldeões em qualquer local. Este poder permite assustar aldeões a grande distância, por isso não movas o teu monstro. Tematicamente, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o lobo dela vai uivar e as pessoas ao longe vão ouvir o lobo e fugir. Isto é muito bom porque tu nem sequer precisas de mexer. Escolhes aqui uma localização e estes assustam-se e afastam-se. O que é muito, muito bom. Já aqui o Trevor também tem uma habilidade diferente. Podes mover um aldeão até 2 movimentos e depois podes fazer o mesmo a outro aldeão. Portanto, imaginem aqui, eu posso mexer 1, 2 e aqui 1, 2, por exemplo. Portanto, eu posso tentar atrair os aldeões
para as minhas personagens para conseguir capturá-las. Neste caso, se esta personagem fosse do Trevor, ele já ia capturar a personagem aqui, o aldeão vermelho. Existem mais personagens com mais poderes, são muito variadas, o que permite várias abordagens diferentes ao jogo. Este é mais ou menos o resumo do gameplay de Caretos. Vamos então às considerações finais. Como puderam ver, é um jogo bastante simples e, na minha opinião, bastante original. A temática Caretos foi bem adaptada para a mesa e funciona. E vamos já falar de um dos aspectos mais positivos deste jogo, que é a ilustração e a qualidade dos materiais. A ilustração é lindíssima, o design das criaturas está brutal. Eu sinceramente gostaria de ver uma banda desenhada, um livro ilustrado de Caretos, destas tradições, destas personagens, porque a ilustração funciona e eu gostava mesmo de ver uma banda desenhada com estas personagens. Acho que poderia funcionar. E este jogo, para mim, é o jogo da Mebo em que os materiais têm mais qualidade. De todos os originais que eles têm, para mim, este é o que tem mais qualidade. As cartas são de uma qualidade brutal, quase que não é necessário sleeves para jogar. Gostei muito do pormenor de os aldeões, cada cor, ter uma posição diferente. Para quem é daltónico, dá muito jeito. E gostei da solução que eles arranjaram para as criaturas dos caretos e dos monstros. Em vez de terem um cutout em cartão, decidiram um plástico transparente com ilustração a cores. Eu acho que funciona e provavelmente torna o jogo mais barato. E nota-se atualmente muitas editoras a fazer isso, em vez de terem minis que são muito caras, ou em vez de terem cutouts das personagens que às vezes acabam por se estragar, ter esta versão em plástico parece-me a mim ser uma opção mais económica e mais duradoura. De referir que as ilustrações do tabuleiro também são muito boas, bem coloridas, chamam a atenção. Relativamente à jogabilidade, eu tive duas experiências diferentes, uma experiência a jogar com 2 jogadores e tive uma experiência completamente diferente a jogar com 3 ou 4 jogadores. A 2 jogadores, o jogo torna-se mais estratégico. Ou seja, é quase como jogar um jogo de xadrez. Porque nós temos personagens que têm certas movimentações, certos poderes, e o oponente também tem as personagens dele. Nós sabendo as movimentações das nossas personagens e as movimentações das personagens do oponente, conseguimos criar uma estratégia, conseguimos pensar 2 a 3 passos à frente. E torna-se ali uma batalha renhida e pode agradar bastante aos jogadores mais hardcore. Já com mais de 2 jogadores, a experiência tornou-se diferente, tornou-se mais um family game, um party game, porque não consegues planear com tanta antecedência. Estás quase a reagir àquilo que os jogadores fazem nos seus turnos, chegas ao teu, reages. Não dá para planear com alguma antecedência. Perde um pouco a vertente mais hardcore, mas ganha no party game e na loucura de ser uma coisa mais leve e mais avacalhada. Acho que pode agradar aos 2 públicos. E acho que agrada muito e pode agradar muito ao pessoal mais novo. Muito por causa das ilustrações, da temática e porque acho que é um jogo fácil de aprender, simples, e acho que os mais novos vão gostar bastante deste jogo. E este jogo pode ter expansões com mais monstros de várias localidades de Portugal. Aqui no interior também há bastantes lendas de bruxas e gnomes e de monstros, e no sul do país com certeza, portanto é possível criar aqui expansões e apanhar mais a região centro e a região sul de Portugal. É óbvio que este jogo é obrigatório e que leva à recomendação da Zombie TV. Parabéns à MEB, porque este ano eles estão em força. É pena ser um ano de pandemia, mas os 2 jogos que eles lançaram, tanto este como o Planet Ship, merecem toda a vossa atenção, porque isto já são jogos next level para um mercado internacional, não só para o mercado português. Gostava de saber a vossa experiência a jogar em Caretos, o que é que vocês acharam, se concordam comigo ou não, podem deixar nos comentários. E não se esqueçam, o vosso apoio é muito importante, somos criadores independentes de conteúdo, portanto dependemos então da vossa boa vontade, e a única coisa que vos pedimos é subscrevam o canal e partilhem este vídeo com os vossos amigos, porque não. Boas leituras, bons filmes e bons jogos, até à próxima.